Queridos irmãos, queridas irmãs, dando-se sequência no vídeo 215, né? Acho que é 214. Esse seria o 215. Mas se não for, depois a gente dá uma mudadinha na hora que nós formos divulgar ele, né? Aí lá você observa, se não for o 214, vai ser o 215. Então aqui nós vamos dar sequência na comunicação, nos relatos de um Senhor bem-aventurado, né? Um justo, que descreve a sua vida, a sua chegada no plano espiritual. Então aqui ele diz assim, já que é sequência, né? Vi o passado de minha última vida e lidei por levantá-la com clareza das profundezas da memória. Olha só para você ver. Ele se encontrava numa situação assim tão gloriosa que ele podia ver, porque não são todos que pode presenciar, que pode, né, ter esse relato. Esse nosso irmão, ele via o passado da última vida, né, dele, da última existência física dele, a existência anterior, e ele tentava levantar com clareza as profundezas da memória. O que significa isso? Ele tentava buscar nos arquétipos, nos registros mais profundos do eu. Ele buscava, ele tentava relembrar tudo que ele havia feito naquela ou naquelas existências. O que nós sabemos que isso é relativo. O que nós sabemos que isso é muito complexo, porque cada caso é um caso. Porque tem muitas pessoas que acham, porque retorna ao plano espiritual, que já podem já relembrar de 10, 20 encarnações anteriores, que não é assim não. Cada caso é um caso. O mesmo eu posso dizer assim para você. Por mais que você pode pensar o que você é um direito seu, mas, como eu já disse o mesmo, né? Para ele não é difícil buscar nos arquétipos a última existência. Parece que meio sem nexo, né? Mas, infelizmente, assim é que eu posso agir até por uma questão de ética. Ele consegue
recordar algumas existências vividas em Júpiter, outras em Marte, como também outras no sistema de Capela. E olha que Capela é apenas uma estrela, é um sol, é um sistema solar, de onde todos nós viemos, praticamente todos nós, porque muitas raças vieram, muitos seres vieram de Órion, e de muitos outros, né? De muitos outros sistemas solares. Mas nós viemos do sistema de Capela. Não foram só os egípcios. Muitos egípcios não retornaram ao sistema de Capela. Então, quando fala sistema de Capela, circunda em volta dessa estrela mais de 48 planetas. Isso reconhecido pela astronomia, pelos astrônomos, pelos cientistas na Terra. E esses 48 planetas que nós temos conhecimento, mais de 18 planetas, vamos dizer praticamente 18 planetas, aqueles que nós podemos dizer capelinos, que vieram de lá, estagiaram praticamente em 48, em 18 planetas. É um direito seu não acreditar, que ninguém é obrigado a acreditar em nada. Até porque eu entendo que a melhor resposta, eu não vou dizer nem que é o tempo, porque o tempo não existe. Então, o espaço, também o espaço não existe. Aí complicou, né? Ao meu ver, a melhor resposta é nós bater os olhos, abrir os olhos, poder deparar com tudo que nós tivemos a oportunidade de ouvir. E o mesmo, obviamente, ele se lembra de 18 planetas, ele se lembra praticamente 7. Enquanto tem muitas pessoas, com todo respeito, é óbvio, porque o processo, ele é, assim, muito complexo. Então, se você tem conhecimento de complexidade, você vai conseguir entender que eu não estou falando de algo assim muito facinho. Eu estou tratando de algo que encontra-se além de tudo aquilo que as pessoas já aprenderam e que ainda vão demorar aproximadamente uns 800 anos ainda para aprender, para visualizar, detectar, constatar o que eu estou dizendo. Muitas pessoas não conseguem se lembrar nem do sonho, dos sonhos que tiveram na noite anterior. Se você pergunta à pessoa, você sonha assim? Sonhei, mas não consigo me lembrar. É natural.
a pessoa está num nível evolutivo. Mas tem aqueles que já conseguem se lembrar de algumas existências passadas. Não podemos generalizar, porque cada caso é um caso, né? Se lembrar da existência anterior já não é fácil, agora imagine se lembrar de umas 30 existências nesse planeta de provas e expiações. O mesmo lembra, o mesmo se lembra. E também de 7 planetas que viveu no sistema de Capela. E também de algumas vezes no planeta Júpiter e também no planeta Marte. Então, o que nós estamos dizendo é uma coisa muito séria, que só com bastante ética, só com bastante conhecimento de causa e de efeito para tocar nesse assunto. Porque cada caso é um caso. Mas nós temos que entender que isso é inevitável, porque faz parte do processo evolutivo. Não vamos pensar que todos nós nos reencarnaremos e desencarnamos só no planeta Terra, que não. Não é só no planeta Terra. Principalmente, vamos assim dizer, um bom número de seres que vive no planeta de provas e expiações hoje já estiveram reencarnados em planetas de regeneração. Mas, por transgredir a lei de Deus lá, voltaram novamente ao mundo de provas e expiações. E todos aqueles que transgridem as leis divinas no mundo de provas e expiações retorna aos mundos primitivos. E assim sucessivamente. Então observemos, depois desse leve comentário, isso foi apenas uma pinceladinha. O passado acha-se no fluido do homem e, por conseguinte, do espírito. O perispírito é como o espelho de todas as suas ações. É como o espelho de todas as ações. E sua alma, se foi má sua vida, contempla com tristeza suas faltas, inscritas, ao que parece, nas dobras do corpo perispiritual. Então observemos, se foi má sua vida, contempla com tristeza suas faltas inscritas ali naquele espelho que é denominado por aqueles que se encontram neste nível evolutivo como sendo o perispírito. Como sendo o perispírito. A esses que se encontram nesse nível evolutivo. Porque um dia, quando
o ser. Vamos usar esse termo por falta de outro termo. Quando o princípio inteligente, que ainda não é inteligente, porque de inteligência, com todo respeito, principalmente até neste ano de 2020, o que se fala, o que se diz a respeito do princípio inteligente, ele não tem mostrado a sua inteligência em momento algum. Porque tem esse tal princípio inteligente faltado com a razão, faltado com o bom senso, e tem optado muito mais pela prática, ou melhor, pela teoria, do que pela prática. Então, o princípio inteligente, ele encontra-se muito mais próximo ao ponto de partida. Não sei se você consegue entender. Ele se encontra muito mais próximo ao ponto de partida do que o ponto de chegada. É óbvio que não existe chegada, mas existe partida. No estágio evolutivo que todos se encontram. No estágio evolutivo que todos se encontram. Porque um dia todos, obviamente, descobrirão novos conceitos que não foram passados justamente por falta de evolução. Eu acho que me falta termos até para resumir essa questão. Assim o nosso irmão diz: não tive dificuldade alguma em reconhecer minha vida tal qual ela fora. Olha que maravilha. Chegar a um ponto desse é glorioso ao espírito. Porque ele chega a um tal nível, a um certo nível, que ele não sente dificuldade, né? Enquanto outros nem sabem que desencarnaram e nem sabem que reencarnaram. Mas tudo faz parte do processo evolutivo. Desencarnar, reencarnar, estacionar. É óbvio que não existe a mentepsicose. É óbvio que não existe o retrógrada. Mas a gente respeita. Porque principalmente em alguns países no mundo, atualmente, muitas seitas religiosas, muitas crenças acreditam na metempsicose, né? Eles acreditam que os antes queridos, os pais, os avós, os tios, eles acreditam que aqueles que deixaram o corpo físico nascem através dos animais, como por exemplo na Índia. Eles acreditam que a vaca, né, é a reencarnação de um ente querido muito próximo. Nós respeitamos, porque eles estão certos.
Aí você pode me dizer, mas eles estão certos? Sim, eles estão certos. Mas não existe a metempsicose. Sim, não existe. Mas você está dizendo que eles estão certos. Eu estou dizendo que eles estão certos de acordo com o nível evolutivo deles. Nós nunca devemos obrigar ninguém a nada, nem acreditar e nem não acreditar. Eles acreditam que as pessoas retornam através dos ratos. Por isso os ratos em determinadas regiões na Índia, principalmente, eles são muito bem tratados. Você deve saber disso. Em determinadas regiões na Índia, o macaco, por exemplo, eles acreditam que é a reencarnação de parentes, mas eles estão errados? Não. É o nível de compreensão deles. É o nível de entendimento deles. Enquanto o indivíduo não se fortalece, enquanto o trabalhador não está pronto, o trabalho não aparece. Você entendeu? O que isso quer dizer? Que espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Aguenta reforma íntima, mudança de hábito, de comportamento e de atitudes. O que nós vemos pouco, mas existe, se nós procurarmos com uma lupa e com a lanterna bem potente, nós conseguimos encontrar sim aqueles fiéis trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. De forma que nós temos que respeitar, porque cada um é cada um. Agora, não podemos forçar ninguém a nada, né? Verifiquei com evidência que eu não havia sido infalível. Olha só. Verifiquei que eu não havia sido infalível. Então, que fique essa mensagem, não é verdade? Quem pode gabar-se disso na terra? Devo, porém, dizer-vos que, depois de feito o exame, senti grande satisfação e felicidade com o que havia feito na terra. Não há nada melhor que a consciência em paz. A consciência tranquila do dever cumprido, principalmente com relação àquilo que nos foi designado. Não há nada melhor. Nós vamos continuar no próximo vídeo.